Evolução em Dois Mundos, tipografia do Chico e do Valdo Vieira, tá? Um ficava lá em Pedro Leopoldo, outro ficava em Uberaba, eles recebiam ao mesmo tempo essas nas terças e quintas, e depois trocavam as suas comunicações, não sabiam como estava recebendo o texto. Leu. Então, nesse primeiro capítulo, gente, André Luiz vai evocar o que nós já vimos aí construindo já há bastante tempo, lá desde o começo, que é o homem nas suas primeiras encarnações, quando ele sai daquele aspecto de pura brutalidade, violência, vai adquirindo um aspecto mais racional, por isso que fala, passou a conduzir-se de forma racional. Com a utilização dessa racionalidade, dessa parte do cérebro que foi se desenvolvendo a nível espiritual e a nível carnal, a nível físico-material, ele foi adquirindo maior profundidade e transformação na sua forma física, como também em vivência de responsabilidade. E depois ele vai lá no final e fala, uma vez iluminado pela responsabilidade, a criatura assumiu tarefa de atender por si só o aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. O que ele está dizendo com isso? É porque antes, o homem primitivo, nas suas primeiras encarnações, e quando a gente fala homem primitivo, esse nome é meio carregado. Antropologicamente, eu não gosto desse nome porque ele é preso a uma série de preconceitos da antropologia, da ciência do século XIX. Parece que tem uma gradação que um é superior do que o outro. E quando a gente vai estudar a biologia, vai estudar a teoria evolucionista de Darwin, nós vamos ver que não existe essa questão interpretativa de evolução como a gente muitas vezes, o leigo, ele interpreta. Na faculdade, na academia, essa palavra evolucionismo ela já está sendo muito questionada. Esse ismo, esse sufixo ismo nas palavras, ele pode traduzir algumas coisas que não são tão positivas e prende a certos preconceitos de sistema que hoje a academia está se afastando. Então, a gente parece que coloca assim, você tem uma gradação e que aqueles animais que ficaram embaixo ou outros, eles deixaram de ter uma grande importância, aqueles que estão acima estão muito melhores. Por exemplo, a gente hoje não admite a matança de uma criança, de uma pessoa, digamos assim, as leis são bem rigorosas, mas ainda se admite a matança de animais para a fabricação de medicamentos, para alguns tipos de alimento, para pesquisa. Então, poucas vozes agora, tem lá algumas vozes que estão se levantando para poder questionar isso. Lá na nossa live, a gente tem pego algumas perguntas que têm sido recorrentes e a gente responde até com uma certa, um pouco mais de força na resposta, no sentido de que você mata uma pessoa e mata um bicho. Praticamente a nível espiritual, dependendo da condição espiritual do companheiro, ele vai ter a mesma responsabilidade. A pessoa que tem lá uma coragem de pegar um cachorro, jogar no meio de uma estrada ou matar aquele cachorro, deixar o bicho morrer de fome, é como se estivesse fazendo com o ser humano também. Por que o ser humano você poderia ter um grau de responsabilidade maior e com o bicho? Essa ideia de que com um irmão inferior pode-se fazer e com o outro não, é uma ideia que, a nível espiritual, não vai ser encarado desse modo. Imagina um planeta superior, onde as pessoas já têm uma noção maior de moralidade, de intelectualidade, de responsabilidade. Eles não vão ver desse jeito. Esses irmãos, dito primitivos, entre aspas, e que não pode se comparar em nada com os nossos irmãos que hoje são chamados selvagens, silvícolas, que também é outro nome errado, índio também é outro nome errado, nós chamamos de naturais da terra, ou aborígenes, ou natural daquela localidade, eles, nas suas primeiras encarnações, vamos dizer, durante... Hoje, a ciência está indicando mais ou menos 6 milhões de anos atrás, essas primeiras manifestações até vinham o chamado Homo sapiens e o chamado sapiens sapiens. Então, você vai ter lá um número enorme de nomenclaturas que é impossível a gente chegar e colocar aqui. A gente pode colocar, elencar diversos vídeos explicando isso aí para a gente. Mas naquela configuração clássica, quando eu dou aula lá para sexto ano, quando eu dou aula para primeiro ano do ensino médio, que a gente trata sobre esse assunto, tem aquela gradação que a gente fala, o Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, o homem Cro-Magnon, o homem de Pequim,
o homem de Neandertal, o Homo sapiens e o Sapiens sapiens. Então, dessa última linhagem, chamada Sapiens sapiens, é que nós viríamos. Quando a gente fala a palavra macaco, hoje a ciência já confirma para a gente que nós não vimos do macaco, nós somos uma espécie de macaco. Eu costumo usar aquele filme Avatar, que é uma ficção científica, mas naquela ficção científica, ali eles pegam uma informação, eu acho extraordinária. Quem trabalhou ali, quem criou aquilo dali, extraordinário, porque enquanto nós vimos de uma espécie mamífero primata, que é o macaco, que nós somos macaco ainda, eles vieram de uma outra linhagem, que seria o felino. E a relação deles com a natureza é bem diferente da nossa relação. Quando a gente busca uma intelectualidade, eles buscam uma ideia de natureza. Então, acho bastante interessante quem criou aquele filme Avatar, e agora está vindo o 2, estou vendo como é que o 2, que vocês vão continuar nessa lógica, é muito interessante também. Então, né, dentro dessa visão, quando a ciência biológica, quando fala em evolução, ele não fala que uma espécie é melhor do que a outra. Ele fala o quê? Que cada espécie se adaptou e ela é importante dentro do contexto onde ela está colocada. Então, quando fala, por exemplo, o macaco vai virar homem, não, porque o macaco, ele é macaco. E o homem também é macaco. Então, nós estamos num processo de adaptação que, para nós, é importante. Nós estamos. Ele lá, o chimpanzé, o gorila, o lobo, ele se adaptou àquelas condições. Todos os animais que existem hoje, eles foram adaptados para aquelas condições. Esses homonévos, até chegar ao Homo sapiens, eles tiveram reencarnações chamadas compulsórias. Então, vamos dizer, chutar, mais ou menos 1000 encarnações. Eles não tinham capacidade de sustentar a sua estrutura espiritual, se a gente pode usar esse termo. Então, eles batiam e voltavam. Aí, André Luiz fala o quê? Quando ele adquiriu a racionalidade, está aqui em vermelho, e foi iluminado pela responsabilidade, ele deixou de fazer reencarnações compulsórias. Ele passou, aí ele fala aqui, a atender por si só o aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Ele passou a ser dotado de autocapacidade, de autoafirmação. Como é que eu posso usar uma comparação? O nosso exemplo, quando a gente está naquela fase lá no ventre da mãe, a gente precisa de 1000% da mãe. Tudo, tudo. É o que ela se alimenta, é o que nós vamos alimentar. Depois nós nascemos, ainda depende praticamente 100% da mãe, do leite materno, do cuidado, de tudo. Até que ele vai crescendo, 2, 4, 6, 10, e assim ele vai adquirindo uma liberdade, até que ele consegue andar sozinho, ele começa a ter suas opiniões sozinho. Então, seria mais ou menos isso. Adquirindo essa racionalidade, essa responsabilidade, ele passa a ser dotado de consciência. Daí a figura lá do paraíso perdido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando você passa a ter posse de si mesmo, naquela linguagem de Buda, que eu acho espetacular, né? Esse primeiro texto aí, gente, dúvidas, deu para entender, complicou, discordância, tranquilidade? Até agora, tranquilo. Vamos lá. Porque esse tópico aqui ele vai se completando, tá? Vamos lá. O que antes era uma luta brutal, dominada única e exclusivamente pelas sensações, começou a transformar-se pelas aquisições do conhecimento, pelas noções de direito e pelo gradual nascimento da afetividade que foi se transmutando em amor entre os seres. Aí nós vamos evocar aquele filme lá de 1982, Guerra do Fogo, salvo engano. Acho que é esse o nome mesmo. Eu lembro do filme todinho, mas o nome, de vez em quando, eu posso me confundir, mas eu acho que é Guerra do Fogo. E, Sheila, é isso mesmo, Sheila? Então dá. Então, se eu tiver errando, isso mesmo. Me ajuda a errar junto também. Tem uma cena muito interessante em que dois companheiros que viviam praticamente isolados, eles começam a viver juntos. Então, ali é muito bem construída a ideia da afetividade que começa a nascer entre aqueles dois. Então, eles começam a se relacionar e começam a ter uma afetividade com um pelo outro. Até a manifestação sexual. Antes era uma manifestação sexual tão somente baseada na animalidade, passa depois a ter uma manifestação baseada na afetividade entre eles. Então, acho que o filme, assim, quem viu o filme com olhos de
de observador, com olhos de estudioso, acho que traduz muito bem isso que o André Luiz está falando. Gradual nascimento da afetividade. Ali a afetividade, e depois, quando um morre, o outro sente a dor do outro. Como é que eu estava vendo um vídeo esses dias no TikTok, em que um animal lá, eu acho que um bicho lá, os dois são anestesiados. Não sei se alguém viu esse vídeo, muito interessante. Quem não viu, depois eu posso postar para alguém ver. Tinha dois cachorros que eles foram fazer tipo uma cirurgia, alguma coisa, e o médico foi lá, deu uma injeção nos dois, e os dois tiveram que dormir. Fizeram a operação, tudo bem. Um voltou, a anestesia passou, e o outro continuou anestesiado. O outro estava desesperado, chorando, gemendo, puxando o outro, porque ele pensou que o outro estava morto. Olha só que coisa extraordinária, gente. Sabe, aquele afeto, o cachorro desesperado que pensou. Até que passou alguns minutos que o outro foi despertando. Aí ele ficou contente. Olha só, dentro do próprio cão, ele ficou desesperado porque pensou que o outro estava morto. Então, essa ideia de que o animal não tem sentimento, só tem isso é uma balela, tá? Tem muito sentimento, gente. Às vezes isso quase supera a gente. Aí entra na segunda parte, que vai falar da atividade religiosa, tá? O segundo item. Então, você tem a razão, responsabilidade, afetividade. Aí, quando você já tem essas três conquistas, aí vem o sentimento religioso. Eu terminei falando sobre o quê? A questão da morte. Quando o outro passou a sentir a morte, sentir a dor que eu perdi. E André Luiz, desse livro aqui, mais à frente, ele vai falar que, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, o homem começou a questionar a sua própria existência. Então, ele pergunta, por quê? Para onde vai os meus entes queridos? Para onde vão aqueles que morrem? Aí ele diz, assim nasceu a filosofia. Ou seja, no questionamento nasce a filosofia. Quando ele começa a questionar, começa a duvidar do outro. Tá? Aí, tanto que ele fala, para libertar-se da animalidade, o pensamento exigia a orientação educativa imprescindível para a assimilação da influência divina. Foi assim que nasceu a atividade religiosa. É claro que um ateu, um materialista, tem lá um grupo lá do pessoal lá que é ateu, e de vez em quando eu estou lá conversando lá com eles, a gente não entra em debate, etc. Eu vejo lá as postagens, eles conversam, todos sabem que eu sou religioso. Eu sei que eles são ateus, mas são bastante inteligentes, a gente não entra em debate, não. Mas eu vejo assim, essa queixa religiosa deles, o que fizeram da religião. A religião se transformou num instrumento de dominação. Quem leu aquele livro Depois da Morte, de Leon Denis, o livro que converteu o Eurípides de Barçanufo, logo no primeiro capítulo, ele vai fazer um passant das principais civilizações da religião nessas civilizações, inclusive da egípcia, que André Luiz vai falar nesse capítulo. Então, a religião ela era extremamente positiva, foi um mecanismo trazido pela própria espiritualidade para alavancar a evolução humana. Mas só que o que nós fizemos? Acabou utilizando a religião como instrumento de dominação. A maior de todas as ideias religiosas, que foi a ideia do próprio Cristo, acabou sendo servindo disso. Quem estuda a história do cristianismo vê o que transformaram o cristianismo. Hoje, o que nós entendemos de cristianismo, gente, talvez não seja 1% do que Jesus trouxe. Eu fico ainda pensando como que seria a humanidade se a mensagem de Jesus seguisse como dentro do plano de Cristo. O que ele queria? Será que ele queria hoje 2,3 bilhões de cristãos no mundo? Será que era essa a proposta de Jesus? Eu tenho muita dúvida. Será que ele queria uma religião hegemônica no mundo? Ou ele queria a transformação do indivíduo? Então, as pessoas pegaram a religião e transformaram num ponto de dominação, um instrumento de poder. Mas a ideia religiosa era essa que a André Luiz está falando aqui, ó. Libertar da animalidade e orientar educativamente o ser. Essa era a ideia original da espiritualidade possibilitando a atividade religiosa entre as pessoas naquela época.
Eu gostaria de pedir à pessoa que está com o microfone aberto para ela desligar o microfone, que de vez em quando está atrapalhando um pouco os barulhos que está fazendo. Eu não sei quem é, não tem nome, não tem figura da pessoa, não tem a imagem, né? Então, é só pedir para desligar o microfone, por favor. Isso aí, gente. Aí facilita maior. Aí os nossos irmãos cachorrinhos podem participar também, deixa para o momento deles. Enquanto eles entrem no estudo também. Apesar que eles também podem participar. Se quiserem perguntar, o problema é entender o que eles estão perguntando. Vamos lá, gente. André Luiz continua. A partir desse ponto, tornava-se necessário o crescimento consciente do homem em direção ao seu destino divino, como herdeiro e colaborador da obra da criação. André Luiz está construindo um pensamento. Racionalidade, afetividade, responsabilidade, religiosidade. Olha só, ele está construindo. E essa religiosidade vai dar esse crescimento consciente do homem. Religiosidade no sentido de quê? De entendimento das suas potencialidades e da sua natureza espiritual. Nós estamos transitando no plano físico-material, mas nós não somos físico-material. Isso que ele está falando. Nesse sentido, a espiritualidade sublime respondeu aos seus anseios de despojar-se da animalidade, que ainda lhe presidiu os impulsos, e assegurou o auxílio às suas necessidades de consolo e esclarecimento. Esse auxílio veio por meio de uma grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos. Aí que a André Luiz vai começar a falar da hipótese trazida pelo Emmanuel, lá na década de 40, com a publicação do livro A Caminho da Luz. Ou seja, uma grande transmigração de espíritos que aportaram aqui na Terra nessa justa transição entre planeta primitivo para planeta de provas e expiações, e aqui foi derramado um grande número desses irmãos, formando aquilo que Emmanuel vai chamar de quatro grandes raças. Esse conceito a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, dentro da história, dentro das ciências sociais como um todo, aí eu vou falar como estudioso dessa área, nós não utilizamos mais o conceito de raça. Então, como o Emmanuel está na década de 40, naquela época ainda era utilizado, apesar que Mark Bloch, em 1942, publicou uma obra já questionando isso em 42. Mas o Emmanuel talvez não conhecesse essa ideia ainda naquela época. Hoje é questionada essa ideia de raça. Então, aqui ele vai falar os espíritos de lado na Terra encarnaram entre raças negras e amarelas que já existiam. Esse processo de miscigenação originou as quatro grandes raças da humanidade terrestre. Então, essa ideia é antiga, mas não é mais adotada hoje, negócio de raça, etc. Existe uma raça só, que é a raça humana. Essa questão de negro, amarelo, não existe mais. Essa ideia ela não é mais adotada pela ciência como hoje. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não levar ao pé da letra algumas informações. Tá? Mas vamos pegar a ideia geral. Não a ideia que o Emmanuel traz, mas não a interpretação que o Emmanuel traz. Porque André Luiz está reproduzindo uma interpretação de Emmanuel. Houve uma transmigração de vários espíritos? Houveram. Hoje está se questionando se foi de capela, porque esse planeta, em tese, não existiria. Mas, sem entrar nesse aspecto, porque hoje o nosso estudo não é capela, a gente poderia um dia falar sobre capela e seria interessante. Mas essas transmigrações, dentro da hipótese de trabalho espírita, ela sempre existiu. Naquele momento da história do nosso planeta, houve um boom muito grande, porque aquele planeta estava num sentido mais ou menos como o que nós estamos passando hoje, em que milhões de criaturas estão sendo transmigradas, estão passando pela última experiência aqui no planeta Terra e estão sendo convidadas a auxiliar outros planetas em estágio de saindo da primitivez para o planeta de provas e expiações. E foi justamente ali que eles vieram a florescer. Aí cria aquela hipótese de trabalho dos egípcios antigos, do hinduísta dentro da religião, da religiosidade, da raça, digamos assim, da etnia, vamos dizer que seria um termo correto que o Emmanuel não utilizou, judaica dentro do monoteísmo, etc. Tá? A encarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primitivas, trouxe proveito para todos, ao mesmo tempo em que introduziram importantes características diferenciais entre a humanidade terrestre
esses espíritos tiveram a oportunidade de trabalhar na sua imprescindível melhoria moral, por meio de suas dolorosas experiências, pedindo a provisão de amor para as suas consciências recebidas. Então, mais uma vez, aquela ideia de raças primitivas, mas são espíritos que ainda estavam no processo iniciante e outros espíritos que já tinham um processo maior, só que esses outros espíritos eles eram avançados em tecnologia, mas baldos de moralidade, digamos assim, de espiritualidade. Então, acabou auxiliando ambos nesse processo. Aí ele vai dar o exemplo, André Luiz, aqui, dos egípcios, dessa noção em que os egípcios trouxeram assim, de grande significado a nível espiritual, apesar de, a nosso ver, o egípcio deve ser um pouco mais preso a certo tipo de materialidade. Digamos assim. A religião egípcia tinha digamos assim, alguns processos que não eram deturpações da ideia original que eles tinham, digamos assim, que lhes foi inspirada. Os iniciados egípcios sabiam da existência do corpo espiritual, isso é notório, tá, gente? As obras do Edgar Armond, algumas pessoas têm um certo preconceito de estudar o Armond, eu acho muito interessante, mas vamos ver muito dessa ideia nas obras do Lidbatter, apesar de ser teosofista, questionar um pouco alguns postulados espíritas, mas tem assim, umas informações bastante interessantes sobre essa ideia do corpo espiritual que era adotada pelos egípcios antigamente. Acreditavam que a morte era um fenômeno de passagem para outra existência e que a alma, Ra, se desprendia do corpo, Ka. Sendo o corpo compreendido como morada da alma, havia uma grande preocupação em conservá-lo após a morte. Foi assim que se desenvolveram variadas técnicas de vivificação. Na live de quarta-feira, que nós falamos sobre o Hebreus, deixa eu tirar aqui, para eu ver o pessoal, que eu estou vendo o pessoal. Bom, na live de quarta-feira, que nós falamos sobre os Hebreus, nós trouxemos um trecho da obra do professor Severino Celestino, onde ele declara tacitamente, traz alguns documentos de confirmação quanto a isso, de que a ideia de ressurreição que nós vamos encontrar na Bíblia e entre os próprios judeus foi uma herança dos egípcios, da religião egípcia. Não é uma ideia original do judeu, do judaísmo, uma revelação espiritual, não. Foi a ideia, porque os egípcios eles acreditavam nessa vida pós-morte, às vezes acreditavam que essa vida pós-morte seria os mesmos valores da matéria. Então, quando mumificava, botava lá os vasos canópicos, botava as vísceras, as partes principais do corpo, deixava o corpo, eles acreditavam que o faraó iria ressuscitar. O corpo reapareceria. Por isso, a questão de matar a esposa, matar, digamos assim, todos os seus serviçais, os escravos, para que eles pudessem servir nessa vida. Só que essa vida não seria uma vida espiritual, seria uma vida praticamente difícil. Os judeus, durante aquele processo de escravidão, e Daniel foi um dos que trouxe isso, assimilaram essa ideia da ressurreição. Então, a gente vê hoje muitos irmãos evangélicos, eu sou contra a reencarnação, não querido, você está defendendo uma ideia egípcia de um povo que te dominou durante 400 anos e não está aceitando a ideia da reencarnação, que é uma ideia muito mais natural, muito mais justa. Ignorância, né? Falta de conhecimento da própria história e da teologia, digamos assim. Então, no nosso estudo lá de quarta-feira, nós falamos sobre o tópico de Hebreus 9:27, dado ao homem morrer uma só vez e depois veio o juízo, nós trouxemos, um dos tópicos, nós trouxemos isso. Inclusive, a live está lá, né? Quem quiser ver, está lá no nosso canal. Gente, até aqui tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Vamos avançar. Aí vamos entrar na missão de Moisés. Essa é uma ideia que já é cara na doutrina espírita, porque no Evangelho do Espiritismo, Allan Kardec já vai trabalhar essa ideia da primeira, segunda e terceira revelação. Entendamos que isso é uma ideia muito mais pedagógica. Não é uma ideia, é uma construção, é assim, é uma verdade absoluta. Não, é uma ideia pedagógica que o Kardec vai trabalhar e que o André Luiz dá um procedimento quanto a isso também. Os egípcios cultivavam a mediunidade em grau avançado, atendiam a complexas aplicações do magnetismo, traçavam disciplinas da vida íntima e comunicavam-se com os mortos, consagrando-lhes reverências especiais. Olha só. Conheciam o corpo espiritual,
conhecia a reencarnação de maneira muito mais rudimentar, que eles chamavam de ressurreição, conhecia a mediunidade, a apometria, hoje, que nós entendemos, a gente já praticava a apometria, o magnetismo passe, tanto que no livro Passe e Radiação de Edgar Armand, ele vai começar a falar lá dos egípcios, quem leu o Terapeuta do Passe, os egípcios já falaram sobre tudo isso. Moisés, como era um dos iniciados, durante 40 anos ele era iniciado, ele conhecia tudo isso, esse campo. Ele era, além disso, era um médium de efeitos físicos extraordinário. Então, ele veio com uma missão específica, não só de libertação daquele povo, mas de uma ideia totalmente renovada. Então, eu queria falar, nesse campo de conhecimento mais nobre, encara-se Moisés como missionário da renovação para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciados para a praça pública. Essa missão de Moisés, por mais que ele tenha equivocado, que ele matou gente, que ele fez uma série de coisas, ele cumpriu a sua missão. A missão dele era fazer o quê? Dar essa ideia de unidade, de monoteísmo, que ele conseguiu. Então, não há como negar que ele realmente conseguiu cumprir essa ideia. Aqui fala, de acordo com Emmanuel, foi nesse ambiente que vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciados. Ele conhecia ele chama de padres tebanos, da cidade de Tebas, que tinham os iniciados, que hoje chamariam de mestres ascensos, etc., que tinha essa ideia. Então, na sua qualidade de mensageiro divino mestre, Moisés procura, então, concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da produção. Médio extraordinário, realiza grandes feitos de seus irmãos e companheiros maravilhados. É então que recebe de emissário do Cristo, no Sinai, já é sagrado mandamento que até hoje representa a base de toda a justiça do mundo. Ele tem uma missão, é claro que nesse interregno vai ter uma série de equívocos, vai ter morte, para a própria conquista da terra da promissão, Josué vai matar milhares de pessoas, então fica difícil de entender ali como uma missão divina. Ele tem uma missão, só que o ser humano, ou o lado humano, ele acabou se deixando levar por outras ideias. Mas a tarefa de trazer essa ideia do monoteísmo foi cumprida, apesar dos percalços. Aqui vai estar a continuidade, né, que é um tópico lá da Caminho da Luz, do povo de Israel, vai falar da responsabilidade do povo de Israel, etc. É aquela ideia que o Emmanuel traz. Tem alguns pontos que a gente pode questionar aqui, tá? Mas não vamos entrar nesse tópico agora. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindoura. Essa ideia que o Emmanuel traz na Caminho da Luz, muito bonita, mas que não traduz a realidade, tá, gente? E aqui, nesse texto de Emmanuel, a gente parece que Moisés fez tudo, e não fez. Hoje, os estudos colocam que existem correntes. Então, chamada corrente do Elionitas, a corrente sacerdotal, a corrente, digamos assim, também mosaica, e a corrente que também trabalhava com essas ideias. São quatro grandes correntes, inclusive a chamada deuteronômica. Eram grupos de pessoas que escreveram. Aquela sociedade, hoje os estudos estão indicando que aquela sociedade de 1850, 1440 a.C., era uma sociedade ágrafa, não sabiam escrever. A escrita ainda não fazia parte do povo semítico. Como é que Moisés podia trazer uma lei escrita se a escrita não fazia parte, que a comunicação era oral? Então, pode haver uma revelação através da escrita direta? Sim, mas não o trabalho como leis, como legislador, como nós podemos entender hoje. Então, há muito a se falar sobre isso. Então, apesar do texto de Emmanuel colocar a figura de Moisés central, nós tivemos uma figura de Moisés, correto, mas não foi só Moisés, foram um grupo de outras pessoas que também colaboraram. A corrente sacerdotal tinha mais de 50 escritores. Tanto que você pega na Gênesis, por exemplo, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo está no plural. Ele não fala, fiz o homem a minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. São dois livros, são duas correntes que estão trabalhando ali. Não é uma ideia politeísta, mas são várias pessoas que estão falando. Tá? Por isso que não é o Deus, é o deuses, né, digamos assim.
E nesse tópico aqui, gente, lá no finalzinho, é um texto que eu queria que todo mundo depois pudesse pegar o livro Evolução dos Mundos e ler, porque o André Luiz vai reinterpretar, vai trazer nas palavras novas os 10 mandamentos do Javé, que eu acho muito interessante. Aqui nós vamos até, nessa passagem aqui, vai mostrar como que é isso aqui. Tá? Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta, legislador, Moisés não seria considerado profeta. Tá? Brilho ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem advertindo solenemente. Lá na nossa live de quarta-feira, eu trouxe alguns tópicos, tá? Do quarto mandamento, do segundo mandamento, etc. E a interpretação dentro daquela lógica reencarnacionista. Então, vamos ver aqui o que o André Luiz nos traz. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra. Aí o André Luiz coloca, consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos apenados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade. Aí no segundo mandamento, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. André Luiz nos fala, abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Olha só que interessante, está pegando aquela ideia e está trazendo essa ideia. A gente não pronunciar o nome de Deus em vão é não fazer o julgamento nosso e colocar como se fosse Deus. Apesar de que Moisés fez isso. Moisés percebeu que o povo não obedecia e criou uma série de leis próprias, 365 leis, e simplesmente falou que foi Deus que mandou, quando a gente sabe que aquelas leis são leis civis, onde o Kardec já vai tratar isso já no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui pulou uma lei, depois eu vejo. Honra teu pai e tua mãe a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará, que é o único mandamento com promessa, né? Aí onde a Luz fala, lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza. Ah, eu já fiz tudo. Não, não fez não. Nunca fez tudo. Então, quinto, não matarás. Aí onde a Luz fala, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguiram. Lá no livro dos Espíritos, quando fala na questão 784, quando fala da alimentação carnívora, na 723, e outras perguntas mais, que vai falar da responsabilidade nossa, inclusive dos animais que morrem para se alimentar. Lá no livro Missionário da Luz, tem uma página, tem um capítulo lá que, quando a gente lê aquele capítulo, fica meio desesperado. Porque o Alexandre, conversando com a André Luiz, ele faz tipo, uma conta de quantos animais morreram para a gente viver. Aí pega um ônibus normal lá de 50 anos, mais ou menos, aí ele faz uma conta de quantos leitões, quantos frangos, quantos bois que acabaram morrendo para a gente poder estar vivo. A gente acaba de ler aquele capítulo e fica assim meio pedindo isso. Meu Deus, caramba, eu sou assassino, eu sou um serial killer. Olha quanta coisa, quanto bicho morreu para eu poder. O pessoal lá que é vegetariano, tá menos culpa, digamos assim, né? Pelo menos nesse sentido. Mas ele está falando da responsabilidade nossa de não preservar também. É algo que não é fácil, né? Não cometerás adultério. É onde a Luz fala, pode escurecer ou conturbar, enganar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de forças desorientadas que voltarão sobre si. Então, obscurecer, conturbar, enganar as outras pessoas, seja em qualquer plano do sentimento. Não roubarás, evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Não roubo em qualquer sentido, na ocasião. A Luz continua, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Falso testemunho. Aí lembra lá no livro Mensageiro da Luz, aquele caso do Paulo. Ele usava a língua para poder difamar todo mundo. E como que ele sofreu no plano espiritual. O nono e o 10º mandamento. O nono, não deseje da mulher do próximo. O 10º,
não cobiceis a casa do teu próximo, nem o teu servo, a tua serva, o teu boi, o teu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Aí André Luiz fala, cautela-te contra a inveja e despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço dos confortos, porque os teus pensamentos te precedem aos passos, mas vamos hoje o caminho da manhã. Então, lá está falando não desejar, não cobiçar, para não a inveja e o despeito. Então, André Luiz, na verdade, ele traz uma palavra nossa, atual, os 10 mandamentos de Jesus. Acho bastante interessante, convido a todos que possam ler esse tópico. Então, essa ideia que ele vai falar, ele está construindo o pensamento, dizendo que o homem primitivo recebeu a religião, e dentro dessa ideia mosaica do monoteísmo existe uma expressão mais como se sublime desse próprio aspecto de religiosidade. A meu ver, tem alguma coisa a mais. Assim, por exemplo, a ideia do budismo de religiosidade é uma coisa totalmente inovadora também. Realmente extraordinária, mas que não é focada. A Joana de Anjos foca, né? Mas não foca isso. E aí, o André Luiz vai falar sobre Jesus e a religião. Religião não no sentido de construção do pensamento humano. A religião no sentido de religiosidade, de espiritualidade. É isso que ele está colocando. Gente, até aqui. Alguma colocação, alguma dúvida, alguma observação? Ana Rosa, seja bem-vinda, amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você explicou, mas eu ainda continuo com um pouco de dificuldade de entender essa expressão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não só o termo façamos, né, por mostrar que é mais de uma pessoa, mas essa imagem e semelhança. Essa imagem é uma coisa que fica na minha cabeça. Por que foi usado o termo imagem? O materialista, se a gente for ler, por exemplo, a obra de Nietzsche, ele no Anticristo, nós estamos lendo a genealogia de Deus, e o Anticristo é um livro que eu não recomendo o pessoal ler, não, porque é um livro bem bravo. Mas ele brinca, ele falando isso, ele faz uma crítica e fala: o homem se vingou de Deus e fez o Deus a sua imagem e semelhança. Quando Deus pensou que era para o homem ser a sua imagem e semelhança, Deus se transformou na imagem e semelhança de Deus. O que significa essa imagem e semelhança? É a mesma coisa que Jesus falou: vós sois deuses. É isso que está colocando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança significa o quê? É que a criatura humana ela tem que procurar expressar em si, ter pelo menos como um desejo de adquirir uma perfeição dentro do seu contexto de vida, de procurar uma melhora, de procurar uma moralidade, valores éticos. É isso que está colocando. Deus como Deus e o homem como homem na sua perfeição. É isso que ele está querendo colocar. Então, façamos o homem, porque não é um espírito só que está falando. São vários espíritos, é uma coletividade que está falando. E são várias mãos que estão escrevendo. A nossa imagem e semelhança significa o quê? Assim como os espíritos são superiores, são espíritos iluminados, espíritos esclarecidos, que esse homem primitivo, que esse homem ainda preso na barbárie, na violência, na brutalidade, ele também possa, em algum momento, adquirir esse aspecto de afetividade, de emoção, de religiosidade, de moralidade e de ética. É isso que ele está colocando. A imagem e semelhança é nesse sentido. É de ele ter esses valores intrínsecos, mesmo sabendo que não seria naquele momento. Seria mais no futuro. Por isso que Jesus veio, para poder pôr o ar essa ideia. Deu para ou complicou mais? Complicou, a gente volta de novo. Cláudio. Fala, querido. Cláudio, você falou de Moisés, né? Falou que ele não foi, né? Assim, aquele que fez, né, essa construção toda, né? Maomé ficaria em que sentido aí? Seria também um desses que trabalharam para essa divulgação do Deus único? Na verdade, Maomé tem a mesma missão de Moisés, de trazer a ideia de Deus único. Ele também teve o mesmo erro de Moisés, digamos assim. Sim. Ele acabou matando, acabou fazendo... Quem conhece a biografia de Maomé sabe que ele voltou para Meca, se vingou, matou lá os 40 que tinham expulsado ele. Mas ele cumpriu a sua missão igual Moisés também. Porque a ideia dele era passar a ideia do Deus único. E ele conseguiu. Era reunir todo aquele povo árabe, que era um povo politeísta, era um povo preso a certas religiosidades
puras ali. A Caaba, que na verdade era um pedaço de um cometa que tinha caído na Terra, que eles plantavam ali e faziam adoração, tinham vários tipos de deuses. Ele acaba, só que através da violência, é claro, né, que ele invade Meca, acaba quebrando todos aqueles e impõe a sua religião, digamos assim, pela violência, e acaba reunindo e unificando aquele povo que era totalmente disperso. Por isso que o islamismo cresceu tanto. Quem lembra a história do islamismo, em 622 ele conhece o anjo Gabriel, ele recebe lá as curas. Em 632, lá ele vai casar com aquela mulher rica, 40 anos de idade, ele não precisava mais trabalhar, como camelô, né? Levando lá os camelos, etc. Ele tem uma vida, digamos assim, pública, ele começa a revelar, ele tenta durante 3 anos fazer a mesma coisa que Jesus fazia, pelo amor, pela caridade, mandar o perdão. Ele percebeu que o pessoal expulsava ele, batia nele e falava, então já que você não quer aprender pelo bem, então vamos aprender pelo mal. Ele foi lá, fecha lá um grupo de outros matadores, vai lá e dá a costa e mata quem der conta e botava a espada na cabeça e fala, você aceita lá ou não aceita lá? Aí o outro fala, não, não aceito não, arrancava a cabeça. E você? Aí o outro aceitava, tá tudo bem. Só que a ideia do islamismo era diferente do cristianismo, porque o cristianismo ele obrigava a pessoa a ser cristão. O islâmico não obrigava. Ele apenas tocava no bolso. Por exemplo, quem era islâmico pagava 10% de imposto. Quem não era islâmico pagava 50% de imposto. Então você escolhia. Olha, se você for islâmico, você vai pagar 10% do que você produz. Se você não for islâmico, não for do Islã, você vai ter que pagar 50% de tudo que você produzir. Você tem que dar. Você pode ser judeu, você pode ser cristão, pode viver aqui, não tem problema nenhum, só vai ter que pagar isso. Então, muitas pessoas acabaram aceitando. Hoje você tem 1,8 bilhões de pessoas islâmicas e é a religião que mais cresce no mundo pela proporção de 1 por 16. Daqui a 100 anos, o islamismo, nessa proporção, vai ser muito maior do que o cristianismo em matéria de gente, de pessoas, nessa proporção. Então, ele, durante os 700 anos seguintes, praticamente dominou o mundo todo, a Península Ibérica, grande parte da Itália, hoje a Península Ibérica, Portugal, que era o reino de Portugal, a Espanha toda, até vir as guerras no século XIV, as guerras de quem vão começar, Portugal vai começar a dominar, etc. Mas eles tiveram um grande domínio, o Império Otomano, né, que acabou agora, em 1930. Ele venceu em 1440, muda, né, a questão da Idade Moderna, muda pela ocupação da ideia do Império Otomano, e só depois da Primeira Guerra Mundial, em 1930, devendo à pressão do Império Britânico, que acabou o Otomano, que era a maior expressão do poderio islâmico no mundo. Mas hoje ainda é muito forte ainda. Então, Maomé teve uma missão, cumpriu a sua missão, até hoje, porque, inclusive, os islâmicos eles falam que eles são o único povo monoteísta do mundo, e eles têm razão nisso. Porque eles falam que o cristão não é monoteísta. Aí não estão falando de nós espíritos, porque nem conhece espírito, tá, gente? Eles estão falando do católico e do protestante, porque o católico e o protestante falam que existe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 são um. Então ele fala, lá no islamismo, ele fala, na minha religião, existe Alá. E Maomé é o profeta de Alá. Só existe um Deus. Para eles, tem 3 deuses. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 em 1. Então, eles são politeístas. O único que é monoteísta sou eu. Olha só que coisa interessante o raciocínio deles. Está lá no Alcorão. Tá? E tem uma certa lógica também. Tem uma certa lógica. Então, ele cumpriu. Apesar de cometer vários erros, como Moisés cometeu. Tá? Certo. Tá bom, obrigado. Isso eu enrolei e não respondi o que você tinha falado, Jorge. É isso mesmo? É isso mesmo, obrigado. A gente dá aula de islamismo e é muito interessante, mas ele é muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Eu dou aula para 6º ano, o pessoal do 6º ano entende perfeitamente, é muito interessante, muito fácil. São 5 princípios básicos. É totalmente diferente do catolicismo. O catolicismo é extremamente complicado. Se for estudar o catolicismo profundamente, é muito complicado. O islamismo é fácil, você consegue, pouco tempo você consegue explicar o islamismo. Era mais que um professor desse, aí fica mais fácil. Fala, Éder, meu querido. Professor, você pode voltar no 7º mandamento? Perdão, voltar onde? No 7º mandamento. No 7º mandamento. Adultério, não é? Não desejar a mulher do próximo. Adultério, sim. Não roubarás. É esse? Ah, tá. Não, então eu enganei. É do adultério que eu estava lembrando. É os 3. Então eu me enganei. Então. Pode falar. Mas você pode explicar novamente? Porque, assim,
vamos supor, né? Um rapaz, ele gosta de uma moça e ela tá comprometida ali com outro rapaz já. Aí, assim, ele gosta, apaixona por ela, tem um amor puro, sabe? Né? Sem maldade, mas é uma coisa que vem de dentro dele. Aí, assim, como ele tá pecando de desejar aquela moça lá, entendeu? E ele tá fazendo algo errado, mas é algo que tá dentro dele, tipo, é incontrolável, sabe? Então, fica essa dúvida minha, sabe? É, Sempre vamos, assim. vamos pautar algumas coisas, gente, que eu acho importante que a gente muitas vezes não fala. Primeiro, essa questão de incontrolável não existe, tá? Não existe nada que é incontrolável. O homem ele é senhor de si. A carne é fraca. Jesus já fala, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Ele tem condições de superar qualquer coisa. Segundo, nós, como religiosos, nós não podemos cometer ingerência. Então, hoje você vê um padre ensinando os outros a comportamentos que ele não tem muitas vezes. Ele não tem um casamento. Como é que ele vai saber como é que é uma vida de relação de casal? Ou um pastor que muitas vezes é totalmente equivocado e muitas vezes está deliberando sobre a vida das pessoas, ensinando as pessoas lá na Igreja Universal, por exemplo, aí pode falar, todo mundo conhece. Ele ensina até como que você tem que fazer sexo. Tem lá o manual do Bispo Macedo ensinando como fazer, que é totalmente absurdo, totalmente, assim, sabe, disparatado. Aí você pega lá um médium, um dirigente espírita, muitas vezes obsidiado, totalmente desnorteado, querendo ensinar os outros. Médio que é médio, mas não tem orientação. Então, a questão de ingerência é muito complicada. Então, a doutrina espírita ela deve ofertar às pessoas a capacidade dela começar a decidir. O Richard Simonetti é um autor que escreve muito bem sobre isso. Tem alguns livros muito interessantes sobre isso. Nesse caso que você citou, é claro que, se a pessoa tem um compromisso, é totalmente equivocado. Eu não tenho força. Eu tenho força. A Ivone Pereira, ela, num dado momento da sua vida, ela conheceu aquela, entre aspas, seria sua alma gêmea. Através do Esperanto, ela conheceu um rapaz que era da Polônia, e o Charles, que é o mentor espiritual dela, falava, pode não, querido. Pode não, porque seu trabalho hoje não é esse. Então, ela vai e deixa de colocar, ela sente até uma certa dor no seu coração, mas não era o compromisso dela naquele momento. A gente conheceu uma pessoa, aquela pessoa está comprometida, o respeito tem que imperar acima de tudo. Então, nós vamos ver naquele livro Loucura e Obsessão, de uma mulher que chega num terreiro de Umbanda, que era administrado pela dona Emericiana, que era uma preta velha, mas um espírito extremamente elevado, que fala que está apaixonado por um homem, só que esse homem era comprometido. Aí fala, a senhora não poderia fazer um trabalho para que a mulher dele morra, para ele ficar para mim? E a mulher leva um sabão, mas um sabão daquele bem dado. Porque pensou lá que a preta velha está querendo fazer um assassinato mediúnico, como falou o Emmanuel, como falou o Divaldo, né? Assassinato mediúnico, para fazer um trabalho para matar a mulher lá, para o homem ficar solteiro e eu ficar com ele. Isso tem acontecido muito. Muitas pessoas lá tragam seu amor em 3 dias, só que aquele amor já está comprometido. Então, coloquemos essa experiência como algo que ainda é importante para nós e que nós devemos que sofrear as nossas emoções, os nossos sentimentos, até que aquela pessoa se decida por si mesma e não por nós. Aí, então, depois que ela estiver totalmente livre, respondendo as suas... Aí, se ela poderá se comprometer ou não. Mas, da nossa parte, não podemos entender nada disso. Seria um equívoco consciencial da nossa parte, tá? Por exemplo, se os dois se gostarem, assim, se assim, um já tá com outra pessoa e o outro não, entendeu? Ou então os dois estão, cada um com uma pessoa, e aí eles se encontram, e aí bate aquela química, né? Vamos dizer, que acontece, né? Muitas vezes. Aí rola ali o clima, e eles se gostam, aí não pode, assim, sabe? É uma situação delicada, não é? Isso. Como nós falamos para você, qual a construção do pensamento do nenhum líder religioso, seja dirigente espírita, médium, pastor, padre, seja quem for, pode chegar para a pessoa e falar isso é certo e isso é errado. Nós já temos o conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento aqui dos mandamentos de Deus,
que vai dizer na própria consciência da pessoa a sua atitude. Nesse caso, a própria pessoa é que ela vai decidir se eu quero tirar o meu compromisso com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa é casada, tem filhos, tem etc. Aquele sentimento pode ser totalmente um sentimento de paixão, não de amor verdadeiro. Agora, quem vai decidir é a própria pessoa. O casal. Eu sou comprometido, eu vou, porque depois eu vou me responsabilizar por aquilo, com aquelas pessoas que eu estou deixando no caminho. Aí existem vários casos que não dá para citar, porque o tempo é muito curto, de pessoas que não era o compromisso. O compromisso dela é realmente sofrer a perda, porque ela, no passado, teve aquele ente lá, aquela pessoa que ela amava, e não soube valorizar, e nessa vida era para ela poder ficar realmente sem aquela pessoa. Mas ela abandonou a outra para ficar com aquela, e não deu certo de novo. Acabou destruindo a outra família, e aquela família que existiria também não deu certo. Porque o compromisso era sofrer aquela dificuldade naquele momento. Só que, repito, essa decisão tem que ser individual, não pode ser delegado a outrem. É ela que vai decidir perante aquilo. Mas, justamente, tem que ver quais são as estruturas. Porque se eu quero a minha felicidade, mas a minha felicidade está baseada no sofrimento do próximo, não vale a pena. Eu vou trazer sofrimento para o meu filho, eu vou trazer sofrimento para minha esposa, ou vou trazer sofrimento para o meu esposo para eu ser feliz. É uma felicidade egoísta. Não vale a pena. Mas a decisão é da pessoa, não pode ser de outra pessoa. Entendeu? Entendi. Teve um caso que o senhor falou, né? Que a mulher foi lá procurar uma entidade para ajudar ela. E assim, eu já vi relatos também de que acontece isso, né? E como pode, assim, no caso a pessoa procura uma entidade ou um grupo de espíritos, algo assim, para ajudar ela a influenciar a outra. Isso é permitido? Até que ponto isso é permitido? E até que influência isso é que esses espíritos podem ter na pessoa, sendo que a pessoa tem livre-arbítrio. Então, mas às vezes eu ouço que dá certo para algumas pessoas, sabe? Pelo menos por um tempo. Então, assim, eu fico pensando, sabe? Até que ponto eles podem interferir no livre-arbítrio da pessoa? Me explica aí. Na verdade, essa questão de interferir no livre-arbítrio é entre aspas. A pessoa está abdicando do seu livre-arbítrio. Aquela pessoa que vive tão somente na animalidade, a pessoa que só vive negócio de balada. Tá? Tem uma amiga nossa que fala, mas eu só encontro coisa ruim. Eu falei, meu filho, onde você está procurando? Você vai procurar em baile funk, vai procurar em balada. Tu vai encontrar, sabe, gente que daquele jeito, meu querido. Não vai encontrar muita gente boa, não. Então, está procurando um lugar errado já. Então, essas pessoas, muitas vezes, são pessoas que já estão sujeitas. Então, você pega lá um irmão inferior que vai agir dentro da faixa vibratória daquele companheiro. Não quer dizer que o livre-arbítrio foi desrespeitado. Não, aquela pessoa está sintonizada com aquele irmão. Se você tiver um pouquinho de elevação, com uma pessoa um pouco mais moralizada, voltada ao bem, qualquer tipo de trabalho, seja o pior que for, não vai ter ação nenhuma sobre você. Se teve ação, é porque você cedeu. Você, naquele momento, queria. Mesmo falando que não quer mais, não mais quer. Aí a ação de irmão inferior acaba realmente agindo sobre a sua vida. Mas nada acontece sem uma orientação divina, sem uma lei divina a reger esses nossos comportamentos. Isso não vai acontecer. Agora, de forma assim, benéfica, eu acho que pode ter pode ter uma combinação, assim, mesmo, por exemplo, se a pessoa ainda não conheceu pessoalmente a outra, mas até antes mesmo ela pode sonhar com a pessoa, já ouvi falar também que pode acontecer isso, né? De ela sonhar com a pessoa e depois ela vê a pessoa, quando ela vê, ela parece que conhece já. Tem tipo uma programação, né? Isso acontece também, né? De forma, porque assim, conhecia antes, né? Em outra vida, assim. São pessoas que estão ligadas espiritualmente, são pessoas que têm uma ligação espiritual. Agora, essa ligação espiritual, pelo que a gente aprende na doutrina, nem sempre é por afeto, por amor, não. A grande maioria é por resgate. Então, eu vou me unir lá com companheiro, mas são companheiros que são de batalha, são de dificuldade, tanto que existem tantas separações, tantos equívocos na área emocional. Porque a grande maioria das nossas relações são relações de compromisso. Eu estou lá unido com alguém, mas eu fiz mal para ela, ou ela fez mal para mim, e a gente está tentando se consertar. Por isso que as nossas relações são difíceis. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, estudando o Evangelho, ele traz uma relação lá de tipos de casamento.
casamentos sacrificiais, casamentos expiacionais, casamentos provacionais. Aí depois é casamentos transcendentais. Aí dá o exemplo lá de Amélie Boudet, com Allan Kardec. Eu coloco o casamento da Helene, tá? Acho que também é um tipo, mas são poucos casamentos transcendentais. A grande maioria são casamentos onde você vê grandes dificuldades. Mas se as pessoas fizeram mal uma para a outra, como que agora elas vão se gostar assim? Por exemplo, ela vê a outra ali e gosta, sendo que ela não tem a lembrança tem algo no inconsciente, fica, não fica? Agora, então, assim, não, é difícil, então, sei lá. É aquela chance de amor à primeira vista, etc., né? E depois, quando passa a conviver, aí a sua consciência profunda volta para você, eu te conheço, eu vi de onde você era. Por exemplo, no primeiro momento, você lembra das flores. Mas quando passa a conviver, aí o consciente profundo começa a brotar. Aí vem as questões da animalidade. Então, a convivência que é mais importante. Só que a maioria das vezes, faz o quê? Na primeira dificuldade, a gente, como diz no ditado, fica mula. Então, mas essa primeira vista é uma influência do que você programou para acontecer? É um processo natural em que nós só vemos aquilo que a gente quer ver. A psicologia já explica isso. Eu vejo aquilo que eu quero ver. Então, eu acabo me iludindo muitas vezes. Agora, também faz parte do processo evolutivo. A espiritualidade permite isso para você unir-se com aquele companheiro que, quando vier a dificuldade, você enfrentar aquela dificuldade e superar. Você não abandonar o barco na primeira batalha, na primeira ventania. Eu entendi assim, que aquela primeira vista seria sempre do inconsciente, né? Se você teve uma convivência pacífica, uma amizade antes, aí fica aquilo gravado e aí quando você vê a pessoa, você sente algo assim, sabe? Agora, quando você não gosta daquela pessoa por algo que ela fez, aí também fica. E assim, é isso que é a primeira impressão, sabe? Vem o que está no consciente primeiro lá. Agora, quando é um resgate aí que o senhor falou, né, que já acontecia algo, um conflito antes, aí você vê a pessoa e tem vontade de ficar perto dela e já, entendeu? É estranho, assim. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer, mais ou menos. Tem uma história do Padre Zezinho. Eu fui fazer esses dias lá essa semana, o pessoal está perguntando negócio de casamento lá no grupo, né? Eu estava vendo a resposta lá, o pessoal respondendo muito bem lá, achei legal a resposta do pessoal. Eu já fui chamado para fazer mais de 10 casamentos. E eu fui lá fazer lá naquela igreja católica brasileira, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem lá um padre lá, que ele é paraplégico, é uma voz extraordinária, o padre lá. Eu já fiz alguns casamentos dentro de fazer palestra, não fazer o casamento, fazer palestra de casamento. Inclusive, eu me casei, eu era presidente da Casa Espírita, quando me casei, minha esposa era também da Casa Espírita. Nós fizemos na casa de uma pessoa e eu sempre fazia a palestra no casamento pessoal. Quando o pessoal casava, faz a palestra, fazia uma palestra de... Aí, no dia, eu falei, eu não vou fazer a palestra no meu casamento, né? Aí chamei o rapaz lá, que era vice-presidente, ele fez a palestra, nós fizemos aquele casamento. Dentro daquele lá, quem leu o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tem um casamento de Antonina, que é um casamento, entre aspas, espírita, digamos assim, sem uma ritualística, mas dentro daqueles parâmetros espírita. E lá nós fizemos, nessa igreja, nós contamos uma historinha lá do Padre Zezinho, que ele fala desses namoros magníficos, jovens nem tão, digamos assim, magníficos assim. É um livreto pequenininho, que ele conta a história de uma tartaruga que um dia estava passeando e encontrou um tartarugão verde, bonito, assim, e ela se apaixonou e todo dia se encontrava com aquele tartarugo, e assim, ele era muito caladão. Ela falava, mas era um homem perfeito, porque ele não falava. Só ela podia falar, podia desabafar, ficava feliz da vida, porque ele resolveu um dia, ela vendo que ele não falava nada, resolveu, eu vou fazer. A mulher não pode fazer isso, mas eu vou fazer, e pediu ele em casamento. E como ele ficou calado, ela falou, ele aceitou. Aí chegou em casa e falou para a mãe, ficou feliz da vida, ele aceitou. Mas como ele falou assim, não, ele ficou calado, mas homem quando está calado significa que sim. Aí foi tudo bem, começou a fazer os casamentos, o dia, o preparativo. E pensou, mas esse seu namorado que nunca vem aqui, ele está sempre lá no mesmo lugar? Não, ele vai se apaixonar. E no dia do casamento não foi, quando chegou lá,
estava lá o namorado no mesmo lugar naquele dia lá e ela ficou desesperada, levou a mãe e o pai. Quando a mãe e o pai chegou lá, descobriram que o casamento teve que ser anulado. Mas por quê? Porque capacete de soldado, né, não casa. Ou seja, ela estava namorando durante muito tempo com capacete de soldado pensando que era namorar. Assim também são as ilusões nossas. A gente projeta no outro as nossas emoções, as nossas ilusões e pensamos que tudo vai dar certo nesse sentido. Agora, a espiritualidade permite isso muitas vezes. Para aquele momento de namorado, quando as lembranças do passado vierem, para a gente aprender a suportar, para a gente tentar superar. E eu estava conversando, fazendo um entendimento agora, você vê, não está presente, a pessoa não está presente, posso falar. Estava fazendo atendimento fraterno agora de tarde, não é atendimento fraterno, no privado, a pessoa lá falando sobre um caso que é muito mais grave, é que o outro lá, a pessoa lá está assediando, aí já é caso até de polícia. Falei, está lá, entrou na rede social, fez uma coisa assim, realmente totalmente equivocada. Ali já é um caso mais grave. Aqui nós estamos falando de outros. O casamento não está dando certo, mas a pessoa está agredindo, está usando de violência física. Então, aí já é uma questão mais grave. Nós estamos falando aqui daqueles desentendimentos, da falta de diálogo. Aí sim nós devemos buscar o máximo ao nosso alcance. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, a André Luiz trata justamente sobre essa questão. Tá? Porque a gente só vê só o lado material, né? Esquece da visão espiritual também, que é importante. Né? Ok, senhor Éder? Ok, obrigado. Gente, nosso tempo acabou. Nós vamos dar continuidade, só falta 2 tópicos, mas nós vamos dar continuidade no outro estudo. Alguma pergunta da gente fechar o nosso estudo? Algum questionamento? Professor, Fala, querido. eu vou estender mais um pouco aqui. Pode falar. Assim, lá atrás, eu estava falando da civilização egípcia, né, e das civilizações de forma geral ali teve a época primitiva, né, aquela época, e depois teve a época que começou a ter provas e expiações, enfim. Antes ali também teve o povo de Atlântida, né? Isso já é confirmado, né? Que teve aquela civilização ali, né? Que foi um local que foi destruído, né? E assim, a gente escuta falar muita coisa sobre. Eu já ouvi falar que foi por conta de eles terem uma evolução muito avançada intelectualmente, moralmente não. E assim, foi por permissão das entidades superiores, no caso, né? Mas assim, algo que me deixa assim intrigado, sabe, de ter uma permissão assim de tipo reiniciar um planejamento, né? Porque existe todo o planejamento e assim pode acontecer agora também, por exemplo, poderia acontecer, não sei, ou é só em alguns momentos que pode acontecer isso de ter essa permissão. Essa questão de Atlântida e de Lemúria, gente, apesar de ser citada pelo Emmanuel na Caminho da Luz, o Edgar Ramon citar também, mas historicamente, aí eu vou falar como historiador, não existe prova. Então, você tem uma citação que é feita lá por Platão. Platão cita uma ideia que era uma ideia que era colocada ali entre o povo e depois algumas pessoas reproduziram em modo espiritualista. Não tem assim, uma comprovação, pelo menos historicamente, plausível para a gente poder dar opinião sobre isso. A gente pode até fazer um estudo sobre isso, mostrar assim, olha, isso aqui é tese, isso aqui é teoria, isso aqui é mais ou menos aceitável, antes de chegar a opinar. Eu, particularmente, tenho bastante reservas quanto a essa questão de Atlântida nesse sentido. Existe uma série de teorias, algumas até interessantes sobre isso. Né? Então, não dos extraterrestres, não, da ufóloga, não, mas tem outras teorias que a gente pode comentar. Né? Antes da gente chegar e falar foi destruído, não foi destruído, mas ainda não temos comprovações, assim, digamos assim, científicas, históricas, de que realmente existiu esse povo, dentro dessa configuração, como é colocado. Acho que o Emmanuel repetiu algumas informações, simplesmente, mas não existe uma comprovação histórica quanto a isso ainda. Aí ficaria tão somente uma opinião, né, sem ter dados ainda, bases, digamos assim, sérias sobre isso, digamos assim. Mas assim, o Emmanuel tinha noção, ele não podia mentir, porque
ele tinha um esclarecimento, ele via por cima, vamos dizer assim, o que aconteceu, ele tinha ali do lado dele. Se eles O poderiam espiritismo. esclarecer ele para ele passar a informação para cá, entendeu? Eu acho estranho também, assim, essa incoerência. Não pode ter uma incoerência desse tipo. É um espírito até elevado, né? O Certo? Então, assim, espiritismo. não pode ter isso. No meu entendimento, né? Isso. O espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa em que ela busca questionar. Então, não é porque um espírito falou, por mais elevado que ele seja, que vai se transformar em verdade. Nem que Kardec falou. A postura do espírito é a postura do cientista. Então, se um espírito falou, seja quem ele for, nós vamos ouvir, mas não vamos aceitar, por mais que seja a autoridade dele, nós não vamos jamais aceitar a opinião de um irmão, por mais elevado que ele seja. Nós vamos pesquisar para ver se aquelas colocações dele realmente são interessantes ou não. Então, Emmanuel não perde nenhum respeito, mas algumas as informações do Emmanuel não são comprovadas. Então, tem algumas ideias que o Emmanuel traz lá no Consolador, na Caminho da Luz, que ainda não são comprovadas. Então, a gente tem que ter nossas reservas quanto a isso, como pesquisador, como estudioso, né? Simplesmente aceitar o que foi o irmão que disse. Senão vira uma questão de Bíblia, né? O pastor disse, a palavra de Deus disse, eu aceito, simplesmente. Então, nós vamos esperar que a ciência confirme aquela informação. Até hoje não confirmou. Uhum. Entendeu? Uhum. A doutrina espírita não trabalha com a premissa de que o espírito disse, ele é elevado e acabou, virou verdade. Não trabalha com essa premissa. Apesar de alguns espíritas trabalharem com isso, tá? Eu tenho um autor bem famoso aí, que na introdução do livro dele, eu ia começar a ler o livro dele. Aí voltou lá. Eu sou espírita, sou kardecista, sou chiquista. Eu fui, fechei o livro e guardei. Então, não quero nem ler. Então, ele já, no começo do livro, ele já falou isso. Então, peraí, para mim, espírita é espírita. Ele tem que buscar a pesquisa, simplesmente isso. Mas a maioria de nós não estão procurando essa pesquisa, né? Eu sou chiquista, porque Chico disse acabou. Kardec disse acabou. E não é assim, né? O espiritismo não é assim. Então, É mas mais assim, fácil, seria, né? Mas não é o correto. o Chico é um sujeito muito respeitado, né? Que ele fez a obra dele e tudo mais. Ele é colocado como um exemplo a ser seguido, né? E, assim, o que ele passou para a gente nas obras dele, eu acho que deveria ter um filtro, né? Assim, porque ele tinha ali uma moral, né? Ele era uma pessoa diferenciada, assim, pelo menos pelo que eu sei sobre ele. E, assim, se o autor ali fala uma coisa e depois é provado que não é daquela forma, meio que perde a credibilidade. Então, assim, se ele quer, se todos nós queremos aqui que a doutrina espírita seja respeitada, não pode ter uma coisa desse tipo, sabe? Eu acho estranho. Se eu É, desculpa, eu não quero ofender ninguém não, mas é assim, né? Não fica. A gente tem que pensar sobre essas coisas, né? Refletir, né? por isso que é importante a gente estudar a codificação kardeciana, quando Kardec traz um questionamento. O que Kardec faz? Jesus da comunicação, ele vai? Não. Será que não é Jesus, não? Está lá no capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Sócrates da comunicação. Não, eu quero ver se você é Sócrates. Esse é o posicionamento que a doutrina espírita nos ensina. Quem está afastando disso é que está errado. Posicionamento espírita é questionar sempre. Essa é a ideia espírita, porque senão ele deixa de ser ciência. Então, a pessoa não perde a sua admiração. Chico não deixa de ser a pessoa admirável, moralmente. Mas, doutrinariamente, nós temos que pensar por si só. Senão a gente vira uma religião. Sabe? A religião lá do nosso irmão protestante está na palavra de Deus e acabou. E o espiritismo não é isso. O espiritismo é mais difícil até, é mais fácil você aceitar tudo do que você questionar. Mas a doutrina espírita nos ensina isso. Então, antes de que o Chico recebeu uma comunicação de um livro, ficou durante 3 meses escrevendo um livro, que era uma mistificação. Aí, quando ele mandou publicar, o Emmanuel apareceu e falou: que isso, Emmanuel? Aqui, um livro que eu recebi. Não foi eu, não. Mas como? Não sou todo dia, dava comunicação. Não, foi não. O espírito mistificador. Mas por que, Emmanuel, isso? Para você saber que você também é falho. Então, o próprio Emmanuel deixou para mostrar. Então, todos nós somos falhos. Tá? Mesmo as palavras de Jesus, nós temos que questionar sempre, para ver se existe uma lógica quanto isso. Isso é fazer espiritismo, que é, repito, o que algumas vezes nós não fazemos. Tá? Fala, Jorge. Não, lembrando até a passagem de João, né? Que ele fala que nós deveríamos, né, observar, não acreditar em todos os espíritos, antes buscar saber se eles são de Deus, né?
próprio João já nos alertava sobre isso, né? Correto, né? O que a Leleane falou, né? Todos nós somos falhos e passíveis de erro, com certeza, tá? Isso não diminui em nada, gente, a importância de um autor. O Divaldo lá, extraordinário, maravilhoso, mas a postura dele lá é equivocada em algumas coisas. A postura dele política é equivocada, ao meu ver. E isso não é demérito para a pessoa. Vamos assim. Então, todos nós somos falhos, somos espíritos imperfeitos. Assim também, o Chico também teve algumas ideias que não eram totalmente corretas. Não vou aqui colocar quais são as ideias, está lá no Pinga Fogo, ele fala assim, ele defende umas ideias bem equivocadas lá. Agora, a ideia dele, ele tem opinião. Todo mundo tem a sua liberdade. Tá? E não perde a sua importância, a sua responsabilidade. Isso é o que a doutrina espírita nos traz. O espiritismo é fé inabalável, aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Racionalidade. Entendeu? Que é o que nós estamos fazendo. Quando a gente vai lá nos grupos, eu vejo alguns grupos espíritas que eu não entro mais, gente. O pessoal me colocou lá no Brasil Espírita, 16 grupos. É uma bagunça, sabe? Sabe? Todo mundo fala sobre tudo. Eu fico pensando, a menina botou eu lá como administrador, eu falei, olha, vou botar ordem nesse grupo aí, porque assim não fica não. Então, aí nós... o pessoal faz assim, aquelas colocações absurdas. Então, quando a gente faz um grupo, a gente procura orientar aquele grupo, fazer uma coisa que tenha... É como se tiver um centro espírita que ninguém manda, sabe? Que ninguém sabe quem vai fazer. Seria mais ou menos isso. Então, em grupo do WhatsApp, se a gente não tiver um certo cuidado, um grupo de Telegram, acontece isso. Por isso que eu, particularmente, nós temos assim, uma vigilância, digamos assim, para observar tudo quanto é vídeo, o que for, nós estamos prestando atenção, uma frasezinha, eu vou lá e faço uma colocação, que eu acho importante, deixar, etc. A doutrina espírita nos ensina que a gente deve fazer com que haja um questionamento, que a gente esteja atento. Tem uma menina que estava no grupo nosso, o professor queria falar sobre a madrugada, mas na madrugada a gente não deixa, porque o pessoal está dormindo, ela ficou aborrecida, abriu um outro grupo. Eu vou abrir um grupo meu. Tudo bem, aí saiu do nosso grupo, abriu. Aí pediu para eu entrar lá no grupo, falei, o professor pode dar uma olhada? Eu falei, tudo bem, dou uma olhada. Aí o pessoal começou a fazer um montão de perguntas, ela ficou desesperada porque ela não sabia responder. Eu falei, mas você abriu o grupo, você é administradora do grupo. Aí o pessoal fazendo pergunta de mediunidade, e ela ficou desesperada, professor, não consigo responder nada. Então, para que você abriu um grupo? Se você não tem capacidade para orientar as pessoas, e ela é uma pessoa obsidiada. Aí os outros, um montão de gente obsidiada em todo o grupo. Aí eu fiquei pensando, gente, olha só, um obsidiado chamando o outro. Então, estava uma bagunça, aí ela disse, professor, acho que eu vou criar mais esse grupo, não. Posso botar o link do seu grupo aqui? Pode colocar, deixa o pessoal olhar para o nosso grupo e a gente orienta o pessoal também. Aí no nosso grupo, o pessoal que era obsidiado lá, se acalmou. Parece que ele já vê que existe uma disciplina. Lá parecia que eles perceberam que a menina não tinha uma estrutura. Se eu colocar as postagens, vocês vão ficar doidos, pensar que eu estou inventando. Sabe, marcar doido mesmo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Fala. Sou eu, Vitor. Estou pedindo para falar. Pode falar. Não, é que você fez uma colocação aí e você sabe que a gente tem um grupo lá de mediunidade. Só que um rapaz, eu postei aqueles estudos nossos, tá? E fala sobre a apometria, que você tem conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu postei aquela relação dos nossos horários e dias de estudos. Aí começou a haver polêmica sobre apometria, sobre... eu não conheço a pessoa, tá? E sobre preto velho, aí eu escrevi embaixo que a gente tem que ter conhecimento, buscar conhecimento. Aí você falou isso tudo agora, me deu um tapa na cara. Porque eu falei assim, o Cláudio está agora, quem quiser perguntar a ele está ao vivo e a cores. Aí postei, como já tinha postado, botei embaixo novamente, no grupo de meditação, tá? E se você puder, né? Eu, infelizmente, não tenho como falar, não entendo nada de apometria, nada de preto velho, apesar de ter passado uns 2, 3 anos pela Umbanda, mas não me aprofundei, entendeu? Então, não vou tocar nesse assunto que eu não tenho. Mas eu acho que todos devemos ter conhecimento. Eu postei isso, coloquei, todos temos que buscar ter conhecimento, até para ter como conversar, mas ali eu não sei, para não entrar, eu falei assim, eu vou ver se o Cláudio pode atender depois.
Aí você falou assim, não tem, ali é meditação. Meditação eu tenho, mas eu fui postar toda a nossa relação de estudos, tá? E criou essa. Se você puder me dar essa força lá, vou tentar não postar mais isso lá, para evitar na verdade, nós temos um grupo só de apometria. Então, você fala ao pessoal, olha, quem tiver dúvida, aí a gente dá o link, que é um grupo que a gente debate só sobre apometria. Sabe o que é aquelas pessoas que acham que não é Kardec? Eu não sei o que é. Quer botar só Kardec. Kardec não tem. Falei, aqui é um grupo que está abrindo a mente. As pessoas que querem abrir a mente, entendeu? Não é ficar só que Kardec não fez isso, Kardec, enfim. É mais ou menos por esse lado, entendeu? Mas o que é apometria, Cláudio? Eu nunca ouvi falar. Nós temos um grupo de apometria no WhatsApp e no Telegram também apometria. Nas nossas lives a gente fala bastante também. Então, nós criamos 2 grupos separados do Espiritismo Tire Dúvida. Temos 2 Espiritismos Tire Dúvidas, 1 e o 2. E, inclusive, hoje entrou um rapaz lá que era Luiz de Xangô, rapaz bandista, lá, ele já falou que era bruxo. Aí nós conversamos lá com ele, lá no grupo e no privado. Tranquilidade. No outro grupo, de repente, poderia existir uma polêmica, etc. Ali, sabe? Ficou tudo tranquilo lá, etc. A apometria, na verdade, vem de um termo grego que significa apometria. Apo, além de. Metria, metro, medida, além da medida. É uma série de técnicas que foi baseada desde 1965 pelo Dr. Lacerda, no Hospital Espírita do Rio Grande do Sul, onde ele baseia as suas pesquisas no desdobramento do corpo. Então, ele desdobra a pessoa e trata a pessoa no plano espiritual. Em vez de ter uma atitude não somente passiva, que o médico fica esperando o espírito chegar, ele não fica esperando o espírito. Ele se desdobra e vai até onde o espírito está. Então, faz operações, vai em locais locais, etc. Então, todo esse conhecimento, são diversas técnicas dentro dessa área. Tá? Nós temos o tratamento, Antonielli, através da apometria, né? Nós fazemos online também. Aí você pode conversar com você posta o link, pode postar o link desses grupos, tanto lá no GX, como também no de meditação, que para as pessoas que estiverem interessadas já vão no canal certo, né? Pode fazer, tanto no Espiritismo de Dúvida como no Telegram. Eu não tenho esse link seu. O Telegram também, gente. Pode perguntar bastante, que a gente não tem problema nenhum. A gente sempre está aberta ao questionamento nas nossas lives também. Tá? A gente não fala porque tem grupos que o pessoal é meio... aquilo que o Vitor falou, né? Que Kardec virou Papa, né? Então, a gente não... Mas nos nossos grupos não existe esse problema, não. A gente esclarece, pronto, não tem problema Aí nenhum. eu nem quero que haja no meu, quero que as pessoas tenham a mente aberta e queiram entender. Não precisa seguir, mas que queiram entender o que é e como funciona, né? E não ficar recriminando os outros. Isso aí eu não acho legal, entendeu? Falta de estudo também, de entendimento. Conhecimento a gente tem que ter, né? Não tem como. Quem não quiser ter conhecimento, então... Eu tenho meus limites ainda, mas pretendo mais tarde me aprofundar mais. Mas você sabe que eu estou fazendo esse curso novo agora, então não posso misturar muita coisa, não. Gente, nosso tempo acabou. Agradecemos a presença de todos. A Antonielli falou que precisa de coragem, né? É um conhecimento vasto, Antonielli, bem grande também. Gente, vamos fazer a nossa prece? Eu ia botar a musiquinha, mas o nosso horário já avançou bastante. Nem a musiquinha eu não vou conseguir colocar, não. O Alex tinha se prontificado a fazer a prece, né, Alex? É isso aí, professor. Vou fazer a prece. Eu te agradeço aí, por favor. Primeiro, antes do Alex fazer a prece, agradecer alguns companheiros que entraram depois, né? Socorro, Sônia, Leilane, que eu acho que ainda não falei com eles, né? Sejam todos bem-vindos, amores, tá bom?